Eu passei por uma dificuldade na vida desde criança, pelo fato de ter um pai muito violento. Como eu disse a vocês, eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, na cidade de Vila da Penha. Lembrei aqui agora. Eu sei que nós vamos lembrando. Quero agradecer toda a imprensa, em especial a nossa rádio comunitária aqui de Arapoti, correto? O Pascoal está aí, meu amigo Pascoal. Um abraço, vamos agradecer a esse grande homem que abriu uma porta para a gente falar ali na rádio, um debate maravilhoso, né? Flamenguista, não é isso, Pascoal? É isso. Se não for, eu estou colocando agora para você. De livre e espontânea pressão. Oi? Pascoal conhece o Rio de Janeiro, morou na Vila da Penha, num lugar onde eu nasci e me criei, conhece muito bem o Rio de Janeiro. Nasci e criado na Vila da Penha, terra do Romário. Joguei também um pouco de futebol, poderia ser um jogador de futebol, tinha até talento para isso, tinha tamanho para isso, mas infelizmente por uma vida conturbada familiar, eu tive que abandonar todos os meus sonhos. Meu pai era um homem violento, usuário de drogas, e também meu pai era contraventor. Meu pai era envolvido com o submundo do jogo de bicho. Trabalhava diretamente com um dos maiores representantes do jogo de bicho do Brasil, que era o Castor de Andrade. Meu pai trabalhava com ele e escrevia bicho para ele. E meu pai, um usuário de drogas, chegava em casa às vezes e batia muito na minha mãe, bêbado e até mesmo com cocaína sobre a sua vida. Eu via aquela cena todos os dias, minha mãe sendo espancada. Um certo dia meu pai levou a minha mãe para o Morro da Rocinha, a favela da Rocinha, que é a maior favela da América Latina. E lá em cima, na Rua 1, a Rua 1, que é o lugar mais alto da Rocinha, meu pai deu uma rasteira na minha mãe, ela desceu rolando e quando caiu lá embaixo, ele pegou um tijolo e deu na cabeça da minha mãe tentando matá-la. Minha mãe chegou em casa sangrando, minha mãe chegou em casa quase morta. E ela disse que tinha sido meu pai. Nessa época eu tinha 10 anos de idade. E eu já comecei a ficar muito revoltado com o meu pai e comecei a dizer, um dia, quando eu alcançar, quando eu tiver dinheiro, quando eu crescer, eu vou arrancar minhas mãos das garras do meu pai. Eu vou matar o meu pai. Eu coloquei isso, eu falei isso. Com 11 anos de idade, eu estava na Vila da Penha e daqui a pouco alguém chega para mim e fala, aquele rapaz ali está te pedindo água. E eu fui pegar uma garrafa d'água para servir aquele rapaz que estava com o seu grupo. E quando eu servi água a ele, ele olhou para mim e falou, de menor, quantos anos você tem? Eu falei, tenho 11 anos. Ele falou, olha, a partir de hoje eu vou te adotar. Eu vou ser o seu padrinho. E aquele rapaz o nome dele era José Carlos do Reis Ensina Escadinha. Do lado dele estava um rapaz mais fortinho, que o nome dele era José Carlos Gregório, o gordo, maior interceptador de carro do Brasil. De um outro lado estava um camarada alto, magro, conhecido como Rogério Mengrube, conhecido como Bagulhão. Então ali estava a cúpula do Comando Vermelho e eu não sabia. E o Escadinha então, muito magrinho, com seu óculos, que então estigmatizou a sua aparência, ele então falou para mim, me deu um dinheiro. Naquela época era como se fosse R$100 no dia de hoje. Imagine uma criança de 10, 11 anos ganhando R$100, né? Eu fiquei muito feliz. Então todas as vezes que ele ia na Vila da Penha, eu estava perto dele. Por quê? Ele era do Morro do Juramento, que é em Vicente Carvalho, no Rio de Janeiro. Do lado, Vila da Penha. Então eles, muitas vezes, quando o morro estava tomado pela polícia, eles iam para a Vila da Penha para poder se esconder. Pois bem, então ali eu comecei a me envolver com aquelas pessoas. Eu não entrei para o crime imediatamente. Só que a minha maldade começou a aflorar. Foi quando então ele me deu uma pistola 765. E o meu pai já era separado da minha mãe. Quando ele foi visitar a nossa família na Vila da Penha, eu peguei uma arma e botei essa arma na cabeça dele e apertei várias vezes para poder matar. Eu já estava com 11 anos de idade. E apertei e engasgou. E o meu pai, apavorado, não teve reação ou ação para poder me parar. Graças a Deus não saiu bala nenhuma. Ele ficou desesperado e não imaginava que o filho dele, mais velho, queria tentar tirar a própria vida, ou a vida dele. Mas houve uma desgraça, meu pai, muito desesperado, foi para o aterro do Flamengo, na zona sul do Rio, e se jogou debaixo de um ônibus e suicidou-se. Eu não senti muito, porque eu estava muito revoltado com o meu pai, em vê-lo abater tanto na minha mãe. Só que a partir daí, eu comecei a ter uma coragem que eu não tinha antes. Eu comecei a roubar, comecei a andar com alguns adolescentes que já eram delinquentes, já eram transgressores,
viviam à margem da sociedade, daí vem o nome marginal. Começamos a roubar, praticar pequenos furtos nas ruas, nos ônibus. Daqui a pouco eu comecei a ter mais coragem, comecei a assaltar lojas. Daqui a pouco peguei mais coragem, comecei a assaltar joalherias como a Amsterdã e a Garister, joalherias que vendem joias raras, que tem na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. Comecei a ficar mais um pouco violento, então comecei a assaltar banco, e assaltar banco era como tirar doce de criança. Daqui a pouco, na Vila da Penha, eu conheci uma menina que ela recebia entidades no corpo dela, e uma entidade, quando manifestou-se, disse para mim que ia fazer o meu sonho se tornar realidade. Ia me dar muito dinheiro, ia me fazer ficar rico. E eu perguntei como isso iria acontecer, e ela disse: me dê um abraço, que você vai ver o que vai acontecer. Quando eu abracei aquela jovem de 16 anos de idade, eu senti que alguma coisa entrou dentro de mim, eu senti gosto de sangue na boca, meus ossos se entortaram. A partir daquele momento, 4 espíritos malignos entraram dentro de mim. E é interessante que a minha mentalidade mudou. Eu já não respeitava mais a minha mãe, já não obedecia a minha mãe, eu já não era mais aquele garoto pacato, já não tinha mais aquela face suave. A minha face mudou, meu jeito mudou, a minha voz engrossou, a minha maneira de me colocar mudou. Já não queria obedecer ninguém, já não via ninguém acima de mim, eu me achava autossuficiente, e isso já com 13 anos de idade. Foi quando então nós começamos a roubar carro forte no Rio de Janeiro. Foi quando a gente começou a fazer mini sequestro relâmpagos para ganhar dinheiro. Foi quando a polícia começou a enfrentar os assaltos no Rio de Janeiro, e foi dado então busca e apreensão, fui dado então prisão preventiva, sendo eu de menor, já era considerado um assaltante de alta periculosidade no Rio de Janeiro. Fugi então da Vila da Penha, fui parar na favela do Jacarezinho, porque eu conheci no baile da Mangueira, um baile funk, que na realidade no Rio de Janeiro o baile funk é uma faculdade do crime. Baile funk só se conhece ou se aprende coisas ruins. No baile funk no Morro da Mangueira, eu conheci uma menina que o irmão dela era dono da Boca de Fumo do Jacarezinho, segunda maior favela da América Latina. Então eu usei a casa dela como esconderijo. Daqui a pouco entra um monte de homens armados, de capu, de touca de motoqueiro, só o olho aparecendo. Eu fiquei com medo, achei que era a polícia e era o irmão dela. Ela falou: não se assusta, que é meu irmão. Aí ele olhou para mim e falou: teu namorado? Ela disse: é meu namorado. Ele entende alguma coisa de boca de fumo? Eu falei: não, eu não entendo nada. Ele falou: mesmo não entendendo, eu vou precisar de você. Eu quero que você seja o meu segurança. Eu preciso de alguém de confiança para andar comigo. E eu então fui obrigado a andar com ele. Ele me deu uma pistola HK de 21 tiros semi-automática. Foi quando a gente começou a andar na favela fora, entrou a polícia. E como eu não usava drogas e sabia manusear armas, eu troquei tiro com a polícia, e aquela patrulha da polícia bateu em retirada. Aí ele olhou e falou: você é bom, me deu mais uma pistola, Magnum Kono 357 com bala de rolo-ponte, uma bala que quando bate explode. E daqui a pouco a polícia entrou, troquei tiro com 2 pistolas contra a polícia. O carro da polícia correu de novo. Ele falou: você não pode ser o meu segurança, você tem que ser alguém mais. Eu vou te dar a tesouraria da Boca de Fumo para você cuidar para mim. Foi quando eu me tornei então o tesoureiro da Boca de Fumo da favela do Jacarezinho. Me lembro na época que existia um assaltante conhecido como Maurinho Branco, que começou a praticar sequestros no Rio de Janeiro. Foi quando na época saiu prisão preventiva de 300 traficantes, e houve uma operação que ficou muito famosa no Rio de Janeiro, conhecida como Operação Mosaico. Alguém lembra da Operação Mosaico no Rio de Janeiro? Polícia do Rio, Polícia de São Paulo, Polícia do Paraná se juntaram, porque o estado do Rio ficou em estado de sítio. A polícia, as autoridades não conseguiam mais contornar a criminalidade na cidade. Foi quando saiu o meu nome na lista também de traficante periculoso, e a Operação Mosaico estava me procurando. Fazia arrastões nas praias, não sei se alguém aqui lembra quando tinha arrastões nas praias do Rio de Janeiro. Eu me lembro que nós praticamos um arrastão que ficou muito falado, quando uma detetive da Polícia Civil foi morta na praia do Leblon, no posto 11, e eu estava no posto 8, Ipanema, Praia do Arpoador, e um rapaz chamado Adilson do Morro do Macaco, em Vila Isabel, matou essa detetive na praia. Toda a polícia se deslocou para o posto 11, e do posto 9 ao posto 2 não ficou ninguém, não havia polícia, não havia monitoramento. Então eu juntei mais de 200 jovens e começamos a assaltar nas praias do Rio.
entramos nos hotéis Lido 1, Lido 2, Copacabana Palace, Hotel Meridian, que é o Hotel no Leme, no Rio de Janeiro. Foi uma loucura. E ali ficou muito falado esse arrastão. Foi um impacto social muito forte na cidade do Rio de Janeiro. E o meu nome então começou a soar para a Secretaria de Segurança Pública, que eu era um menor de alta periculosidade. A Operação Mosaico então me procura, e eu estou sabendo disso. E aí então, quando eu soube que a Operação Mosaico me procurava, eu comecei a ficar revoltado. Eu falei, já que eles querem me prender ou me matar, então a partir de agora eu vou fazer uma arruaça na cidade. Foi quando, numa festa no Leblon, porque aí de tesoureiro da Boca de Fumo, eu passei a ser de subgerente, gerente de gerente, gerente geral, e de gerente geral a dono da Boca de Fumo. Estávamos conversando na rádio de Araputi, comunidade de Araputi, nosso querido Pascoal, falando sobre essa questão. Existem muitas pessoas da nossa sociedade que tem mania de dizer que não existe crime organizado. Né? Até o Datena, ele grita lá, ele se apavora e diz, como não há crime organizado? Claro que há, claro que há. Infelizmente, queremos tapar o sol com a peneira e dizer que não existe. Existe. O tráfico de drogas na comunidade é organizadíssimo. Tráfico de drogas, me lembro, na minha época, nós já investíamos o dinheiro da Boca de Fumo em propriedades, comprava carro, fazia já lavagem de dinheiro. Traficante também manda dinheiro para fora do país e aplica até na bolsa de valores, se você não sabe. Então o que é isso? Isso é um crime comum? Alguém está de brincadeira? Eu falei que o Fernandinho Beiramar, Elias Maluco, porque eu fui da época do bonde do Elias Maluco, Marcinho VP, que está na cadeia de Catanduva, eles não ficam ali parados olhando para o teto, não. Eles estão lá, estão lendo sobre Montesquieu, estão lendo sobre Nicolau Maquiavel, o príncipe, estão lendo sobre Voltaire, estão lendo sobre vários tipos de filósofos, sobre tática de guerrilha, e tudo isso que acontece aqui fora é ordem deles. Quem lembra quando o PCC fez um ataque sincronizado em São Paulo? Então as pessoas acham que o Marcola está lá dentro, ocioso. Não, está lendo e lendo muito. O Fernandinho Beiramar fala inglês e fala espanhol. Ele sabe muito bem como organizar. O crime organizado é tipo a máfia Yakuza, é tipo, meu querido, a Yakuza está no Japão, a máfia siciliana da Itália, mas o Comando Vermelho PCC é a nossa máfia do Brasil. Então vamos parar de tapar o sol com a peneira, porque eles fazem o que querem. Apesar de haver um segmento nosso da questão jurídica, tentando acabar com isso, mas eles são bem organizados, e muito organizados. Aí eu olhei e eu falei, bom, o que eu posso fazer para que possamos ficar bem aparelhados? Foi quando eu conheci o primo de Pablo Escobar, do cartel de Medellín, numa festa no Leblon, porque eu me apresentava na sociedade como um filho de um empresário bem-sucedido, mas eu não dizia que eu era traficante, porque eu notei que a sociedade, ela me receberia se eu dissesse que eu era uma pessoa que tinha uma vida financeira estável. Eu notei se eu me vestisse bem, eu notei se eu falasse bem, eu notei se eu chegasse com um paco de dinheiro em qualquer lugar, eu entraria. Eu notei que eu poderia andar nos melhores lugares do Rio de Janeiro com um carro muito bem bonito. Eu notei que as pessoas gostam de ver alguém que tem status. Até o próprio Gugu um dia fez uma simulação. Ele entrou de mendigo no restaurante, pediu comida, tal, aquela coisa toda, e muitas pessoas não deram, nem o dono do bar. Um mendigo, não sei se alguém viu isso, um mendigo falou assim, eu não tenho não, mas vamos dividir o meu pão e minha comida com você. Aí depois, claro, quando ele apareceu como Gugu, se ele quisesse comer no prato do dono do restaurante, do bar, ele comeria, porque ele é o Gugu liberado. Deixa eu falar uma coisa para você, não adianta, há uma realidade. Hoje, dentro da sociedade, a pessoa vale pelo que ela tem. Se tem dinheiro, não quer saber quem você é. Infelizmente é assim. E eu notei isso. O que eu fiz? Vou dar à sociedade o que ela quer. Vou dar a ela dinheiro, vou dar a ela poder e vou me apresentar como alguém que tem isso para oferecer. Ninguém me indagou. Comprei uma casa na Barra da Tijuca, uma mansão, coloquei seguranças, andava de carro zero para cima e para baixo, dormia nos melhores hotéis da cidade, o Sheraton em São Conrado, o Meridiano Leme, pagando 500, 600 reais de diária por dia. As pessoas não me conheciam, alguns achavam que eu era doutor,
outro batia continência, porque achavam que eu era uma autoridade pelo que eu tinha. Então eu vivia desta maneira. Aí comecei, então, quando eu conheci o primo de Pablo Escobar, do cartel de Medellín, e ele me chamou para levar no cais do Porto do Rio, e mostrou um monte de barris pequenos, escrito Danger, em inglês, perigo. Aí eu olhei para ele e falei, isso aqui é pólvora, vai explodir. Ele falou, é pólvora que vai te deixar rico. Foi quando ele abriu, era container cheios de cocaína. Aí ele me disse, eu sou narcotraficante e estou tentando um contato no Brasil para distribuir drogas aqui. Aí ele me falou, sou primo de Pablo Escobar. Foi quando então eu me tornei um narcotraficante. Me envolvi com narcotráfico, comprava quilos de cocaína, abastecia o Rio de Janeiro, mandava então para México, Estados Unidos, Europa e Japão. Começamos a vender drogas para tudo quanto é lugar. Fiquei milionário, rico com 16 anos de idade. Imagina um adolescente com 16 anos de idade, andando para cima e para baixo com ouro. Eu tinha um cordão de meio quilo de prata, um medalhão de ouro escrito Comando Vermelho, porque agora estava no Comando Vermelho. 16 anéis no dedo, porque eu tinha que ostentar 2 em cada dedo, pulseiras grossas de ouro. Não gostava mais de usar o dinheiro nacional, eu gostava de usar a libra esterlina e o dólar, porque valia mais e as pessoas me recebiam melhor. Quando eu entrava em algum lugar e pagava em dólar, as pessoas me colocavam no colo e me davam proteção. Então eu conheci, eu sabia disso. Foi quando então comecei a comprar armas de alta destruição. Aquele rapaz falou para mim, olha, eu tenho um monte de armas para você. Aí foi quando nós compramos o fuzil, a R15 de cano curto e a R15 de cano longo. O R15 que atira 600 tiros por minuto e o outro que atira 500. Compramos o fuzil AK-47, uma arma de alta destruição, que arrebenta uma parede de concreto, uma chapa de aço, uma bananeira e outra parede de concreto. Compramos o fuzil Sig Sauer G3, uma arma que atira 900 tiros por minuto e a bala vai a 1.900 metros. Compramos pistolas Magnum Contra 57 com balas de rolo ponte, granadas M4 que quando explode abre 50 metros em círculos. Comprei uma 12 americana chamada Caçadora de Android que atirava 18 tiros semiautomática. A polícia, coitada, entrava na favela com um 38 enferrujado e a gente mandava vários tipos de foguete e eles tinham que voltar correndo. Assim então nós nos aparelhamos. Eu me sentia o todo-poderoso, o poderoso chefão. Só que existia uma polícia que não se corrompia, uma polícia séria, que queria fazer um trabalho sério. Fui preso, me levaram para a delegacia. Eu fui ver o outro lado da vida realmente, porque eu me achava autossuficiente. Eu tinha 4 advogados com pós-graduação em Oxford, na Inglaterra, porque eu entendi que se eu pagasse uma especialização para eles, num lugar como esse, eles poderiam me tirar de onde eu estava. E realmente conseguiam me tirar. Tanto que eu nunca fui condenado. Eu era preso, mas era solto logo depois de 1 ou 2 dias. Mas naquele dia que eu fui preso, eu me lembro que me colocaram na mão de um negão forte, grande, maior do que eu, um armário. E ele estava com uma madeira, um taco de beisebol escrito madeira de dar em doido. Quando eu olhei aquilo, eu falei, ele vai me quebrar todinho. Aí eu tentei conversar. E ele falou, aqui não tem conversa fiada não, aqui o bicho pega. Eu falei, já era. E o bicho pegou mesmo, foi pancada para tudo quanto é lado. Aí eu fui ver o outro lado da vida que eu não conhecia. Eu achava que o crime era dinheiro, era carro, mas eu não sabia que existia um outro lado mais sério. Apanhei e tantas torturas, tantas coisas que na época aconteceram, que eu vou deixar um pouquinho essa parte para lá, porque eu tenho coisas mais a fundo ainda para falar a vocês. Fiquei preso 2 dias, mas consegui sair. Quando eu saí, com depressão, com angústia, eu então coloquei um desejo, eu vou me matar. Peguei um fuzil 762, coloquei no traçante, a bala para atirar à noite. Quando eu fui dar o tiro, alguém tomou o fuzil de mim. Peguei a pistola, depois botei na cabeça, a pistola Glock. Quando eu fui atirar, eles tomaram a pistola de mim. Daqui a pouco me vem um menino correndo, gritando, dizendo que a polícia estava na favela e era BOP. A única força de polícia que tinha condições de entrar e sair. Até hoje, Batalhão de Operações Especiais, eles são muito respeitados pelos traficantes. Entram, fazem um serviço e saem. Foi quando a BOP entrou, eu então falei para eles, vamos trocar tiro com a BOP até a bala acabar. Aí alguém falou, mas nós vamos morrer, porque a BOP é muito bem preparada. E é isso que eu queria morrer. Começamos a trocar tiro, eu fui dar um cerco, porque empurramos eles para um campo, e eu fui dar uma volta por trás para cercar. Entrei no beco à esquerda, virei à direita, nisso me sai uma senhora de casa. Olha para mim e pergunta, quantos anos você tem? Eu olhei e disse, eu tenho 18. Você mora onde? Eu moro ali atrás. Você vai para onde? Eu vou dar um rolê. Qual o seu nome? Eu falei, a senhora é repórter da Rede Globo, por acaso? Está fazendo alguma cobertura de reportagem na favela?
Ela olhou para mim, não sou repórter, eu sou uma serva de Deus, e Deus mandou te dar um recado. Eu olhei para ela, achei aquilo estranho, porque eu era tão prepotente, tão orgulhoso, que eu dizia, Deus manda no céu, mas na terra quem manda sou eu. Aí eu olhei para ela, eu falei, Deus fala. Ela falou, fala, e vai falar contigo agora. Eu falei, aí o meu segurança olhou e falou, vambora, ela é maluca, deixa ela para lá. Eu falei, não, calma aí, já que Deus fala, eu quero ouvir. Quando ela olhou para mim, botou o dedinho pequenininho, olhou para mim, botou o dedo e falou assim, olha, toma vergonha nessa cara e aceite a Jesus como o Senhor da sua vida. Eu olhei para ela, eu falei, bom, ela não deve estar sabendo quem sou eu vou perguntar, ela vai trocar a frase. Eu falei, como é que é? O que a senhora disse? Ela botou a mão na cintura e disse, além de ser moleque, você é surdo? Toma vergonha nessa cara e aceite ao Senhor Jesus como o Salvador da sua vida. Eu falei, se eu der tiro de fuzil, vai chamar a atenção. Botei o fuzil AK-47 para trás, peguei a pistola, botei silencioso, botei na cabeça dela. Falei, vou dar 2 tiros na cabeça dela, ela vai morrer, eu vou embora. Quando eu coloquei a arma na cabeça, ela deu uma tapa. Pá! A pistola caiu, ela apontou o dedo de novo e disse, se esta tua arma disparar, eu não sirvo um Deus vivo. Mas se ela não disparar, você vai saber a partir de hoje que existe um Deus no céu, um Deus na terra, que te ama e tem uma grande obra na sua vida. Ela olhou para mim e ainda disse o seguinte, você tem 1 semana de vida. Se você não sair dessa vida, você vai morrer e você vai para o inferno. Virou as costas e foi embora. É claro que os meus seguranças, que estavam ali comigo, quando eu olhei para trás não tinha ninguém, aí eles começaram a voltar devagarzinho. Aí eu falei, como é que pode? Vocês deixaram a tia me bagunçar? A tia falou tanta coisa, botou o dedo na minha cara e ninguém disse nada. Aí o meu gerente falou, rapaz, se você que é o dono não teve coragem de fazer, eu que sou gerente vou fazer? É você que tinha que fazer. Aí o outro menorzinho falou, rapaz, aquela tia é da igreja. Aí até vou usar aqui a expressão dele, irmão, os crentes são sinistros. Oi, tem que ver, aquela mulher lá, irmão, ela fala mesmo. Aí eu falei, qual é a tua de menor? Tu é da igreja? Tu é bandido? Não estou entendendo mais nada. Como é que é o negócio aí? Ele falou, não, porque eu fui da igreja, eu saí. Mas eu conheço ela. Ela disse que Deus fala com ela. Eu falei, rapaziada, aí malandragem, o negócio é o seguinte, quando vocês encontrarem com esse povo do livro da capa preta na mão, vaza, que eles são tudo sinistros. De manhã cedo, nas comunidades carentes, há muita igreja evangélica. Então, o pessoal vai tudo para a escola dominical, me vem um garoto correndo. Aí eu falei, quando ele olhou, a expressão dos olhos dele, porque quando o vigia da favela vinha correndo com o olho esbugalhado, sabíamos que era Bope. Já pelo olho dele, é a Bope. Aí eu falei, poxa de menor, a Bope na favela, já de manhã? Falou, não é a Bope não, são os crentes. E eles estão com um maior bondão. Bondão é muita gente. Tá vindo um bonde pesadão. E tem uma tia, amigo, que ela olha para você, parece que vai te fulminar. Vaza geral. Aí eu falei, rapaziada, sujou, os crentes estão na área. Aí todo mundo correndo. Ninguém queria encontrar com o povo de Deus, porque sabia que alguma coisa ia acontecer. Passou 1 semana, eu estava com 3 quilos de cocaína, que tinha vindo da Bolívia para fazer a mistura, porque de 1 quilo eu fazia 5. Tudo que era branco eu colocava, sal de frutaeno, pó de mármore, aspirina socado, sal de cozinha, lâmpada socado, talco de criança, pó royal. Na maconha colocávamos estrume de boi com estrume de cavalo. E eles dizem que são espertos, não é verdade? Para você ver o que eles usam por aí. Para você ver o que eles inalam por aí. Por isso que o nome é droga, porque é droga mesmo. Aí uma voz me chama, eu pensei que era o meu segurança. Então me chama, não estou não, voltei de novo. Quando eu voltei para pegar pela segunda vez aquela voz, eu ouço uma voz chamar meu nome. Existia vários delegados de polícia civil que os camaradas eram bons. Tivemos muito bons delegados e policiais no Rio. Sivuca, Hélio Vigio, Hélio Saboia, ô turma da pesada. Existia uma mulher, que hoje ela é delegada da polícia civil, lá na cidade onde eu moro, Cabo Frio, região dos Lagos. Nós chamávamos ela de Kate Marrone, lembra daquele seriado? Kate Marrone, ela era braba. Ela entrava na favela, trocava tiro com o bandido, desarmava o bandido. Eu me lembro uma vez que ela conseguiu com a equipe dela de mulheres braba, tudo fortinha, saradinha, né, braba. Aí prendeu todo mundo, tomou as armas, aí falou, vocês são bravos? Então quero ver quem é bravo, vem brigar comigo, vem me bater. E alguns cabeça dura achavam, mulher, vou deitar e rolar. Só que ela lutava jiu-jitsu e taekwondo. Ela pum, 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 no pescoço o cara voava e desmaiava. Próximo! Cadê o próximo? Ninguém ia. Eu tinha um pavor daquela mulher. Falei, é a Kate Marrone, só pode ser ela. Eu tinha um desespero dela.
que ela realmente, aquela mulher é policial. Como eu falo para vocês, existe um segmento na nossa sociedade, uma parte que querem fazer um trabalho sério nesse país. Aí na terceira e última vez, aquela voz bradou no meu coração. Eu caí de joelhos no chão, minha língua enrolou, meus olhos se fecharam, não tive força para levantar. E o Senhor falou comigo: volte na casa da minha filha, que era aquela senhora que me falou, e diga para ela que tu queres sair dessa vida. Entregue a sua vida a mim, que eu sou Jesus, aquele que te ama, e tem uma grande obra na sua vida. Eu estava com aquele cordão de meio quilo de prata, as anéis no dedo, pulseira de ouro, cheio de cocaína no bolso, uma granada pendurada, um cinturão de bala. Levantei do chão, chorando, peguei meu segurança, fui até a casa dela. Cheguei lá, vi uma reunião de oração. E aquela mulher, quando olhou para mim, falou: Deus, obrigado, porque quando o Senhor fala, o Senhor cumpre. Quando eu olhei para ela, eu falei: que mulher é essa, gente? Nunca tinha visto uma mulher com tanta definição como aquela mulher. Uma mulher que tinha sangue nos olhos. Sabe quando você encontra uma pessoa que tem sangue nos olhos, uma pessoa firme nas suas colocações? Eu falei: que mulher é essa? Eu nunca vi na minha vida. E ela naquela noite deu uma palavra e perguntou quem queria ter uma vida nova. Eu fechei meus olhos e eu falei: Deus desta senhora, eu não te conheço, não sei quem tu és, mas eu quero dizer uma coisa para ti. Se tu és verdadeiro, existe, eu quero ver o Senhor me tirar do comando vermelho. Meu maior problema era sair vivo do comando vermelho. Quando eu falei isso, levantei minhas mãos, uma alegria entrou no meu coração. Ela me abraçou, comecei a chorar. Choramos de 9h30 da noite até meia-noite. Eu falei: e agora, tia, o que eu faço? Ela falou: agora você vai aos teus comandados e diga para eles que você não é mais bandido, porque você agora está nos braços do Pai. Eu falei: tia, aí é que está o problema. Eles vão me matar e não vão receber. Ela olhou e falou: vai que Deus vai te guardar. Eu falei: tia, a senhora é mole, mas para mim não é não. Ela olhou para mim e falou: um negão grande e frouxo, nunca vi igual você. Ela baixinha, brava. Vai lá, entrega tudo e volta. E vai dormir, porque Deus vai te guardar. E pede a Deus para te cobrir com o sangue dele. E eu fui fazer o que ela mandou, entreguei tudo. Cheguei para o meu sócio, Maico da 12, que na época era Maico da 12, hoje missionário Sérgio Conceição. Eu cheguei para ele e falei: amigo, estou indo embora, porque eu vou para a igreja. E a tia falou que se eu ficar com Deus, eu vou para o céu. Aí ele começou a rir, achou aquilo uma loucura. Falou: você usou droga, rapaz. Dono de boca de fumo não usa droga. Tem detalhe, dono de boca de fumo não pode usar. Mas eu usava para ficar acordado, porque eu não aguentava ficar a noite acordado. Eu falei: não, eu não usei drogas, é que eu vou para a igreja mesmo. A tia falou que eu vou para o céu, e eu quero ir para o céu. Estou indo embora. Ele pegou um fuzil, deu uma rajada para o alto, e quando viu que era verdade aquilo, ele falou: eu vou te matar. Quando ele disse que ia me matar, eu voltei, e olhei para ele e falei: me matando ou não, a partir de hoje eu vou ser um servo de Deus. E graças a Deus, já fazem 18 anos que o Senhor me arrancou de lá, e depois que eu saí, aquela senhora me apanhou. Aí vem um trabalho lindo que as comunidades terapêuticas fazem, e o propósito e a proposta que está sendo lançada aqui, a questão de cuidar dessas pessoas, a questão dessas pessoas terem um lugar para poder então se recuperar. Graças a Deus que ela doou a casa dela, né? Ela não conhecia um lugar para que pudesse me colocar, e ela teve que assumir o risco. Deram muito tiro na casa dela, e tinha horas que eu ficava desesperado, eu queria voltar, porque tinha hora que me dava uma crise de abstinência, porque eu também já usava cocaína, eu já fumava maconha, e às vezes eu dava soco na parede, cabeçada na parede, angustiado querendo usar, e sabia que se eu voltasse a usar, eu poderia retornar ao charco de lodo. E ela me ajudou, tirou minha identidade, tirou meu CPF, tirou minha carteira de trabalho. Meu primeiro emprego foi na Casa das Sendas, não sei se alguém já ouviu falar da Casa das Sendas, existe até hoje no Rio de Janeiro. Fui ser carregador de caixa. Imagine, o dono de boca de fumo nunca tinha pego uma caixa na mão. Daqui a pouco aquela caixa de fruta pesada, aqueles camaradas fortes, falou: aí magrinho, segura. A caixa bateu no meu peito, eu voei para trás, rolando com caixa e tudo, porque eu não aguentava carregar uma caixa. Mas fiquei 6 meses ali, depois arrumei um outro emprego, fui para Casa e Vídeo, trabalhei na Souza Cruz, e a minha vida de ressocialização, ela se iniciou. Logo eu entendi que Deus tinha um chamado comigo, eu assumi um chamado missionário, e sempre, mesmo sendo traficante, eu sempre gostei da área do direito. Quando eu via filme, naquela questão do tribunal de júri, eu ficava vibrado, ver o juiz julgar, o advogado. A advocacia é lindo. Por favor, façam a advocacia todos, tá bom? É lindo, maravilhoso. Aquele balé que o advogado dá, aquela fala forense, aquela fala firme, aquela coisa, aquele português rebuscado, né? Aquela questão, aquela defesa maravilhosa. Então aquilo me chamava sempre a atenção. Aí eu falei: eu quero voltar a estudar e eu quero fazer advocacia. Voltei a estudar, terminei meu primeiro e meu segundo grau, conheci o reverendo Lucimar, e hoje eu estou quase terminando a minha faculdade de Direito.
né? Terminei minha faculdade de teologia. No ano de 2002, nós fomos convidados, eu e esta minha querida amada Flor de Lis, que me ajudou a sair do crime, para poder dar uma palavra no Planeta Xuxa, no ano de 2002. Foi um sucesso muito grande, ao ponto da Xuxa se emocionar e fazer uma proposta. Fez uma proposta de fazermos um filme. E aí a produtora dela, Xuxa Produções, fez contato com várias pessoas. O Marco Antônio Ferraz, que é o produtor da Xuxa, da Ana Hickman, também da Angélica, da Aline Moraes, ficou muito impactado também, e ele começou a agitar alguns artistas para poder fazer um curta-metragem de 30 minutos. Só que um artista fala para o outro trabalho que está realizando. Foi quando os artistas começaram a se interessar. Na época, quem iria fazer o meu papel era o Lázaro Ramos, que ele fez uma novela que ele chamava ele de Foguinho, né? Ele foi um sucesso danado essa novela, então a agenda do Lázaro Ramos está muito tomada. Aí um rapaz chamado Reinaldo Gianecchini, eu não conheço, não sei quem é, eu não sei, ele veio me interpretar no cinema. Reinaldo Gianecchini vai fazer o meu papel no cinema, né? Mas eu falei para ele que eu sou mais bonito do que ele, porque eu tenho a graça de Deus. Ele falou que é verdade. Gianecchini, Aline Moraes, Cauã Raymond, Maite Proença, Malu Mader, Antônio Bandeiras, Caterine Deleve, a nata da Rede Globo, Xuxa Meneghel, Rodrigo Santoro, Caio Blá, tantos outros artistas que estão na novela das 8 também. Eles estão também envolvidos nesse longa-metragem, que agora é 1h30 de filmagem, de gravação. Já foi feito o filme já está gravado, e nós recebemos essa semana passada um convite da Fox, no caso internacional, para lançar o filme, para fazer o lançamento do filme, e um membro da ONU, do Conselho Nacional das Nações Unidas, fez um convite para lançarmos este filme na ONU em Nova York. Vamos lançar em junho, o filme está para ser lançado, e depois vamos passar pela Europa fora, e vamos voltar para poder fazer o lançamento do filme no Brasil. E eu falei aqui para o reverendo Lucimar, falei para o nosso pastor Jair, para vários amigos aqui, que nós vamos fazer um roteiro para poder lançar o filme no Brasil afora. E eu vou colocar Arapoti no roteiro, tá bom? Vamos dar um presente para você, vocês merecem. Aí eu quero, vamos juntar, né, gente? Aproveitar essa iniciativa da Casa Terapêutica. Então, aí os segmentos seculares aí, junto com a prefeitura, né? Vamos juntar todo mundo e o cinema para poder abençoar a cidade, né? Botar um telão aí e vamos fazer um lançamento do filme também aqui. Hoje eu sou casado, tenho minha esposa, tenho 3 filhos abençoados. Hoje eu trabalho com ressocialização de seres humanos e também de reformulação de mão de obra. A gente pega pessoas e reintegra na sociedade e encaminhamos a pessoa para viver uma vida como ela deve viver. Então hoje eu estou aqui com muita alegria no meu coração, neste pré-lançamento da Casa Terapêutica, que com certeza será um grande benefício para a cidade de Arapoti. Andei pela cidade, eu confesso para vocês que eu fiquei assustado com o número de jovens que bebem nessa cidade. Mas como bebem? Bebem mais do que pessoas no Rio de Janeiro, bebem muito. Eu fiquei apavorado. O número de criminalidade, o número de pessoas que estão envolvidas em drogas. Nós fizemos um trabalho forte em Londrina, Paraná, eu e o reverendo Lucimar. Há uns 13 anos atrás, mais ou menos, né, eu tinha dito numa rádio que nós tínhamos um programa de coração para coração. Reverendo Lucimar sempre preocupado com o bem comum, sempre defendendo a bandeira da cidade onde ele está, com a sua família. E eu falei que a cidade de Londrina, ela estava muito violenta e havia muito viciado por pessoas na cidade. Aí me lembro que alguns programas de televisão que eu fui, falaram que eu estava com visão de cidade grande, por isso eu falei aquilo. Mataram um pastor nesses dias em Londrina, Londrina não pode andar mais na rua, há tiroteio em Londrina, abraço do Comando Vermelho em Londrina. Londrina está infestada de criminalidade, infestada de pessoas usuárias de droga. Começa usando drogas,
Aí não tem dinheiro para comprar. Aí rouba um boné, rouba uma camisa, rouba um tênis. Aí se deu bem, porque é assim que começa. Aí rouba um relógio, rouba um cordão. Gostou, o dinheiro aumentou, porque o dinheiro do boné, um boné é o quê? Dependendo da marca do boné, se for um Adidas, 60 reais ou 70, mas se for um boné comum, vende por 20, 30 reais. Aí um cordão de ouro já vende por 50, por 100. Aí está aumentando o dinheiro. Aí o que faz? Vamos começar a assaltar lojas. Ah, a loja está dando dinheiro, então vamos assaltar o banco. Então vamos fazer sequestro relâmpago. Ah, pastor, o senhor veio aqui para nos apavorar? Não, eu vim aqui para falar para você a nossa realidade. A realidade de Arapoti. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que vieram aqui para podermos assim nos unir, para tomar uma atitude ferrenha contra isto. Precisamos investir em educação, precisamos fazer um trabalho não só de ressocialização, mas um trabalho também naqueles jovens, naquelas crianças, nas famílias que precisam do nosso apoio. Porque senão ninguém vai aguentar ficar em Arapoti. Em Londrina, muitos empresários de São Paulo abriram mão de São Paulo para morar em Londrina e até levar a sua empresa para Londrina. Sabe o que está acontecendo hoje? Eles estão saindo de Londrina e indo para outro lugar. Eu não acredito que nós vamos esperar Arapoti chegar neste nível. Eu acredito que nós, todos juntos, defendendo a bandeira da cidade, nós vamos vencer esta batalha que está se levantando em Arapoti. Eu acredito plenamente. Quem tem filhos aqui, por favor, dê um sinal com as mãos. Maioria tem filhos. Nós não estamos privados disso. E os nossos filhos também não. Eu vou dar um exemplo a você. Eu sendo pastor, com 14 anos de idade, o meu filho, tem um filho de 16 anos, estava numa boca de fumo. E uma coisa aconteceu, estranha, mas aconteceu, o traficante, porque nós fazemos muito trabalhos sociais nas comunidades. O traficante olhou para ele e falou: você é a cara de um pastor que vem aqui pregar o evangelho para a gente. Aí segurou ele. Aí mandou alguém achar meu telefone e me ligou. Mandou eu ir lá, numa favela conhecida como Cidade Alta, em Cordovil, Avenida Brasil, Rio de Janeiro. Fui lá, quando eu fui, meu filho lá estava preso, o bandido prendeu ele. O próprio traficante prendeu ele. Eu falei: o que é isso? Tomei um susto. Fiquei apavorado. Aí meu filho falou: pai, estou fumando maconha e tal. Eu não sabia que meu filho fumava maconha. Aí que eu falei: eu mesmo trabalhando, fazendo um trabalho de ressocialização, meu filho foi atingido. O que eu quero dizer com isso? Não pense que o nosso telhado é de chumbo ou está blindado. Chove no telhado de todos. Faz sol e chove sobre a casa de todos. Ninguém está livre de repente sofrer uma questão dessa. Então o que nós podemos fazer? Podemos nos preparar e também nos prevenir acerca dessas coisas. Eu acredito plenamente que nenhum de vocês vão ficar de fora dessa iniciativa que está sendo lançada para a cidade de Arapoti. Repito, estou com o maior prazer aqui nesse jantar para poder dizer para você: precisamos dar as mãos. A casa terapêutica é a solução? Não. A solução é a minha vida, é a tua vida. Todos juntos, em um só propósito. Claro que a casa terapêutica será uma base, mas se não houver pessoas envolvidas com este projeto, se eu não amar esse projeto, se eu não abraçar esse projeto, não vai adiantar de nada. Mas eu acredito plenamente que o testemunho que vocês ouviram aqui e tudo que está sendo dito aqui está acendendo a chama no teu coração. Eu acredito plenamente que você vai ser o primeiro a se inscrever ou a procurar a quem de direito para poder abraçar esta ideia. Vamos dizer uma coisa, é de 30 a 40 mil, é isso? 30 a 35 mil população aqui? É isso? De Arapoti? 35 mil, gente. 25, gente. Dá para tomar esta cidade tranquilo. Tranquilo. 25 mil pessoas é um bairro no Rio de Janeiro. 25 mil pessoas. Hoje existem vários bairros no Rio de Janeiro, várias favelas, que não há mais tráfico de drogas. Não há mais tráfico de drogas, porque a igreja se juntou com a sociedade civil e acabou com o tráfico de drogas. Então, meus queridos, 25 mil dá para tomar tranquilo essa cidade. Agora depende da força de vontade e do amor de cada um de nós. Eu quero pedir a Deus pela sua vida. Eu quero pedir a Deus pela sua família.